E hoje, no nosso quadro aqui da Unimed Costa Oeste, nós vamos falar sobre as doenças de verão mais comuns, né? Quais são os sinais, formas de prevenir. E o nosso convidado aqui é o ginecologista, né, cooperado da Unimed Costa Oeste, Roberto Bravo Pimenta. Ele está aqui, vai tirar nossas dúvidas e, claro, de vocês de casa também, que vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 45999254747. Bora lá? Vamos interagir com a gente? Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Mauro. Seja bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais, agora ao vivo. A gente já se encontrou algumas vezes aí, né? Mas agora para poder tirar essas dúvidas do nosso público aqui também, né? Claro. Queria que o senhor começasse explicando para a gente quais que são os problemas, né, ginecológicos mais comuns no verão, que as pessoas acabam levando para o consultório também, doutor. Mauro, assim, sem sombra de dúvidas, nessa época, né, do verão, que as pessoas utilizam mais piscinas, as pessoas vão para a praia, vão para o mar, ficam na areia, né, as mulheres principalmente, a queixa principal é a parte ginecológica, vaginal, né, os corrimentos, as secreções vaginais, às vezes um pouco de coceira, às vezes um mau odor, né, às vezes um incômodo ali, uma dor para fazer xixi. Isso é o que a gente tem de mais comum nessa época do ano, né? Isso seria mais, doutor, por causa de repente, ali, a roupa ficar muito tempo molhada, você ficar muito tempo com biquíni também, ou mais tempo com roupa mais fechada. Isso seria um dos motivos? Sim, essa é uma das causas, né? Às vezes as mulheres estão de biquíni e vai para água, para piscina, mar, e aí volta, acaba ficando com a roupa íntima molhada e não troca, né? Então isso, algumas doenças se favorecem dessa umidade, às vezes altera o pH da vagina, né? Entre outras, e não só a parte da umidade, mas o calor também, né? Então o calor acaba incomodando também, acaba atrapalhando ali também, porque a gente sabe que os cuidados é importante se tirar a roupa, se ela está molhada, tal, ter esses cuidados ali, que é uma dica muito importante para as mulheres aí, ao trocarem essa roupa, né? E o ideal, né, que a gente tenta orientar, a gente sabe que não é fácil, que às vezes as pessoas acabam esquecendo, mas é toda vez que você sai do mar, não toda vez, né, mas que você for ficar por um período maior sem voltar a ter contato com a água, que você troque a roupa íntima que tá úmida, né? E nos dias mais quentes, a gente pede também para que use uma roupa mais arejada, né? Evitar um pouquinho aquelas calcinhas de lycra, né? Um tecido mais sintético que às vezes acaba esquentando mais, né? E respira menos, né? Então a gente acaba orientando isso com as pacientes. Doutor, e assim, sobre os sinais que algo está errado, né? Como que as mulheres podem identificar isso? Mauro, isso é bem clássico, né? As mulheres, elas conseguem ter uma percepção disso porque esse tipo de infecção vaginal, essas secreções, elas acabam incomodando, né? Então a paciente tem, às vezes, coceira, sente um mau odor, né? Tem um incômodo, às vezes até para ter relação tem dor, né? Então fica bem evidente e ela acaba procurando o atendimento por causa dessas queixas. A gente falou um pouquinho aí já de praia, biquíni, né, o uso de biquíni, mas quais que são os cuidados que precisam ter ali, doutor? É a troca mesmo, é o cuidado de não ficar muito tempo molhado? Sim, essa é a principal, né? Esse cuidado, assim, de não deixar ficar muito tempo com uma umidade ali na região vaginal, trocar a roupa lavar íntima. Também, não deixar de repente secar sem lavar, usar no outro dia de novo, Isso, né, a higiene, perfeito, isso é importante também. E a questão das roupas arejadas e trocar a roupa íntima. Não, tem mulheres que têm aquele costume de usar aqueles protetores diários, sabe? Não sei se você já ouviu falar, mas a gente recebe no consultório diariamente, assim, mulheres que usam por costume. Isso não é legal, né? Porque esses protetores, eles acabam abafando um pouquinho mais a região vaginal e aí favorece a umidade, favorece a fungo, bactéria, entre outros. Doutor, agora falando de algumas doenças comuns no verão, sobre a candidíase, né? Quais que são os sinais e como funciona o diagnóstico dela? Que a gente vê as pessoas falarem bastante nessa época dela também, né? A candidíase, Mauro, é uma infecção vaginal causada por um fungo, né? Que ele se prolifera ali na região vaginal, dependendo de algumas circunstâncias, como alteração do pH, umidade, enfim, entre outras coisas. Às vezes uma doença que o paciente possa ter, às vezes até uma gripe, um resfriado, acaba a imunidade aí ficando um pouquinho debilitada e o fungo pode favorecer. O diagnóstico principal é os sintomas, né? A paciente tem bastante coceira, irritação ali na região vaginal, tem um corrimento assim mais esbranquiçado, né? Fica um pouco parecendo aquele leite coalhado que a gente fala, né?
E o incômodo é o principal. O paciente tem bastante coceira, ardência, e ela acaba procurando o consultório. E o diagnóstico é pela história clínica e a gente tem que examinar, né? Muitas vezes você leva a paciente para o exame físico e ali a gente consegue identificar. E diagnosticado, doutor, como que é realizado esse tratamento? Como que ele ocorre? Mauro, depende, né? Depende muito de cada faixa etária, da vida sexual da paciente, né? Mas dá pra gente tratar via oral, com medicação comprimido oral, e dá pra tratar também com cremes vaginais. Existem alguns cremes na forma de medicação antifúngico que a gente usa via vaginal que também funcionam super bem. Doutor, agora já no caso da vaginose bacteriana, quais que são os sinais? Que essa também é uma das doenças bastante comuns nessa época. Né? A vaginose ela é causada por uma bactéria que a gente chama de Gardnerella vaginalis, né? Ela não é uma doença transmissível, tá? Não é considerada uma doença sexualmente transmissível, a vaginose bacteriana, mas sim, ela causa alguns incômodos para as mulheres, né? O principal sintoma dela é o mau odor, né? A paciente tem um corrimento um pouquinho amarelo mais escuro e tem um odor bem desagradável, né? Essas são as principais queixas. O diagnóstico é muito parecido com a da Cândida, a gente também tem que tirar a história clínica do paciente, levar o paciente para o exame físico, né? E a gente acaba identificando pelas características do corrimento. E o tratamento também é muito parecido, porque a gente usa não as mesmas classes de medicamentos, mas da mesma forma. A gente pode tratar a paciente tanto via oral quanto com cremes via vaginais. Hoje no mercado a gente tem essas opções que dá essa disponibilidade para nós. E essas doenças, essas bactérias são tudo relacionadas com calor também, o cuidado ali também, né, doutor? Sim, elas pioram com essas condições, né? Elas acabam, não que elas pioram, elas acabam agravando, né? Uhum. É porque torna o meio ali da região vaginal, que já é um lugar mais úmido, mais quente, né? Então, nessa época do ano e às vezes com a falta de cuidado que às vezes a mulher possa ter, elas acabam proliferando ali e vão dar essas doenças. Né? Doutor, agora já a infecção urinária, né, ou cistite, quais que são geralmente os sintomas dela? Que essas aqui acho que já são mais conhecidas também, né? É difícil você achar uma mulher que não teve uma infecção urinária, né? Assim, na maioria das vezes a gente encontra. Mas, enfim, é um pouquinho diferente das secreções vaginais, das doenças ginecológicas, né? Mas a infecção urinária ela é mais caracterizada pela queixa de dor para urinar, né? A paciente geralmente tem uma pressão aqui na região do púbis, tem ardência, elas relatam que quando vai urinar que parece que está pegando fogo, sabe? Isso é bem típico de infecção urinária em mulher. E como que ocorre o diagnóstico, doutor, ali, para ter certeza de qual é a doença? É do que ela passa para o doutor, ou se feito alguns exames também? Mauro, a infecção urinária, geralmente nós precisamos de um exame adicional para poder fazer um diagnóstico definitivo, né? Então o exame que a gente usa são exames de urina, existe um parcial de urina que é um exame que é um pouco mais rápido, que coleta a urina da paciente, passa num laboratório de bioquímica e eles mandam a relação do exame para nós. A gente consegue ver se tem bactéria, se tem aumento de células de defesa, enfim, alguns sinais que a gente consegue identificar se ela tem infecção ou não, né? A partir desse exame a gente começa a iniciar o tratamento, né? Mas o que acontece é que muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade tão rápida do exame e a gente acaba tratando a paciente pelos sintomas, né? Porque é tão ruim pela qualidade de vida dela, pelos sintomas, ardência, mal-estar, né? Que a gente acaba tratando antes do exame para poder resolver o lado da paciente. Mesmo porque a infecção urinária ela pode complicar e aí ela pode virar uma infecção um pouco mais séria, ela pode ir para o rim, né, e fazer uma pielonefrite, que a gente diz que é uma doença um pouquinho mais complicada, que aí necessita um cuidado um pouco maior. Então a gente acaba tendo mais cuidado com a infecção urinária no tratamento para não deixá-la piorar, né? E o tratamento dela, doutor, é parecido com os outros também? É medicamentoso? Como que é feito esse tratamento? É um pouquinho diferente, né, Mauro? A infecção urinária, ela é causada por uma bactéria, então, geralmente, para a infecção urinária, nós não conseguimos tratar com creme, porque a infecção vaginal, a gente tem essa possibilidade de tratar com creme porque a gente trata local, né? A infecção urinária não, geralmente a bactéria está dentro da bexiga, então nós precisamos do antibiótico
que entre no sistema do paciente para poder fazer esse tratamento. Então, normalmente nós usamos cápsulas, né, comprimido, e nos casos mais graves, às vezes hospitalar, a gente necessita de um medicamento endovenoso, mas na maioria das vezes com comprimido mesmo, com Drágenas. E essas doenças que nós comentamos agora, doutora, elas são mais de verão mesmo, ou no decorrer do ano tem outras doenças que podem estar relacionadas a elas também? Não, as doenças ginecológicas, mal assim, ainda são muito mais comuns no verão, né? Isso sem sombra de dúvida. A infecção urinária, não, a gente vê que assim, as pacientes acabam tendo o ano inteiro. No verão elas acabam aparecendo mais, às vezes pela essa questão de umidade, higiene, enfim. Mas as infecções ginecológicas é bem mais comum nessa época do ano, a gente tem visto mais. E que dicas o senhor passaria para nossas telespectadoras aí que estão acompanhando, né, aqui o Ver Mais, para cuidarem, né, para evitar esses problemas também, essas doenças que a gente fala que é um pouco comum, mas ela chega e dá um incômodo ali, como o doutor falou também, né, para procurar ali o médico, é porque é uma coisa que está tirando você ali da rotina normal, né, Sim, doutor? é muito incômodo, né, e o paciente acaba sofrendo com isso, né, porque às vezes não consegue uma consulta tão rápida, às vezes precisa tratar e fica com isso há dias, né. Mas a dica que a gente tem para dar para o paciente é algumas coisas que a gente já disse, né? Então, cuidado com essa roupa íntima, cuidado com a roupa do dia a dia, né? Eu sempre digo para os pacientes, as mulheres têm muito hábito de lavar calcinha, às vezes no banheiro, colocar para secar em lugar úmido, né? Isso não é legal, o ideal é que lave a calcinha seja lavada com calcinha, não misturar com o restante das outras roupas, né? E coloque para secar em um lugar mais arejado, que pegue sol. Tem que secar no sol mesmo, o ideal até para matar as bactérias porque também, às vezes né, você deixa ali dentro do banheiro, é um lugar mais úmido, às vezes a calcinha não seca direito. Você já usa no outro dia de novo. Ou até às vezes empresta ali, trocam, tá numa turma de amigas lá também, trocar, isso também não é legal, né, doutor? Não é. Outra coisa, Mauro, que às vezes assim as mulheres não sabem, mas isso é comprovado, o excesso de açúcar, da ingestão de açúcar também favorece ao desequilíbrio do pH vaginal e leva a ter mais candidíase. Isso tem alguns estudos mostrando, né, comprovado que as mulheres que têm um excesso no açúcar... nas férias aí abusam um pouquinho mais também, né? Então é importante ter até esses cuidados também aí com açúcar, né? Às vezes a caipirinha, ou uma espumante, ou as coisas que tem açúcar, tentar evitar também para não piorar, né? Isso é só uma das coisas que a gente orienta, né? Higiene, então higiene pós-relação sexual, né? A tua higiene do dia a dia, isso é importante. As roupas mais arejadinhas, né? Roupa íntima, nunca deixar a calcinha mais úmida. Não se preocupar com aquele corrimento que está te incomodando. Mas uma coisa assim, muitas mulheres têm um corrimento que é fisiológico. Fisiológico, que a gente diz, é aquele corrimento que é normal, que às vezes não tem tratamento. Eu já tive pacientes que chegam no consultório e falam: doutor, eu já fui em vários médicos e ninguém conseguiu resolver meu problema, eu tenho um corrimento que não tem cura. E aí você vai identificar, é um corrimento que é dela, né? E aí esse tipo de corrimento que não é uma doença, as mulheres ficam usando esse protetor, né? E aí isso acaba levando uma doença secundária, né? Então isso é que tem que tomar cuidado, procurar o teu médico para analisar, para ver o que ele te disse, se isso realmente precisa tratar ou não precisa, se é seu, né? Doutor Roberto, muito obrigado. Obrigado pelas dicas aí de hoje, né? Quero agradecer aqui o doutor Roberto, né? Bravo Pimenta. De repente, se você ficou mais curiosa aí também sobre a área de ginecologia, né? Pode mandar sua pauta pra gente, suas sugestões. Se ficou em dúvida também, pode entrar em contato com o doutor aí, que com certeza ele vai ajudar. Gratidão. Bom retorno pro consultório. Obrigado, Mauro. Para você também, tudo de bom. Pessoal, gratidão. Tá joia, obrigado. Bom, vamos pro intervalo então, gente? Vamos